tudo bem? Eu me chamo Mara Lobato, vim falar um pouquinho sobre química, uma matéria que eu sei que vocês amam. Vim falar um pouquinho sobre o tema rapidez das reações. O que seria, né, rapidez das reações, desenvolvimento das reações, processo com que elas ocorrem, né? Então, o que está relacionado a isso? Está relacionado, né, com o tempo e com a velocidade. Então a gente vê por aí que essas duas palavrinhas se complementam, né? Tempo e velocidade. Então, o que acontece? Um exemplo que pode muito bem estar relacionado, né? Esses dois fatores. Por exemplo, se vocês estiverem num acampamento, esse acampamento vai anoitecendo, né? Vocês precisam do quê? De luz, né? Se aquecer. Então vocês precisam do quê? De uma fogueira. Para vocês irem na fogueira, né? Atrás da fogueira para fazer, vocês precisam ir atrás do quê? Dos produtos para fazer essa fogueira, né? Então vocês vão atrás do quê? De madeira. A madeira que vocês encontram, né? Geralmente assim, em acampamento a gente encontra madeiras grandes, pedaços grandes. Então o que seria o certo, né? O certo seria para o quê? Para aumentar esse tempo, para a gente agilizar, porque anoitecer não vai anoitecer. Então a gente precisa agilizar. Por que a gente vai agilizar esse tempo, né? Dessa reação da combustão da madeira? Então como a gente vai realizar? A gente vai realizando, pegando essa tora de madeira, né? Cortando em pedaços e diminuindo o tamanho dela. Então a gente vê, e se a gente diminuir esses pedaços e transformar em lascas, ele vai diminuir o tempo, né? E a velocidade com que vai correr essa combustão vai ser mais rápida. E, consequentemente, a gente vai ter essa fogueira aí já acesa já em minutos, né? Então a gente vai ver que aí já ocorre uma reação, né? Já ocorre alguns fatores, que esses fatores eu vou falar mais lá na frente, né? E é um exemplo aí que vocês podem ver o que acontece com a gente, já, né? Então a gente tem uma noção ali do exemplo de combustão, né? A gente vê mesmo o que acontece. E eu vou começar falando. Continuando, né, com o tema, a gente vai falando sobre a importância dele, né? Sobre a importância dessas reações relacionado ao exemplo que eu acabei de mencionar, os fatores que alteram, né? Essas reações, essas transformações podem ser lentas, podem ser rápidas, transformações naturais. A gente vai poder mexer no tempo dessas reações, do desenvolvimento, será? Então tudo isso a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas transformações. Transformações que a gente tem no nosso dia a dia, mas a gente não conhece, né? Transformações que a gente vê, mas a gente não consegue entender, né? Questões químicas, né? Questões de outros fatores, né, que ocorrem ali. Vamos lá. Bom, os fatores que interferem na rapidez das reações químicas são concentração, temperatura, superfície de contato, velocidade, pressão e vamos falar um pouquinho sobre catalisadores. Vamos lá. Bom, essa imagem, né, que eu trouxe, né, para exemplificar um pouquinho sobre o que seria concentração. Concentração está relacionada com a quantidade de reagentes presentes na reação química. Então, essas pessoas juntas, uma quantidade considerável de pessoas. Se eu pedir para elas se agitarem, se elas se movimentarem, né, juntas, vai acontecer uma reação delas, no caso, elas vão começar a se tombar, né, uma na outra, tipo, se bater, né? Então a gente vai ver que vai haver uma rapidez, né, nesses movimentos, uma reação mais rápida. Agora, se eu pedir para essas duas pessoas fazerem a mesma coisa, se agitarem, se mexerem, vão, né, com certeza demorar. Por quê? Porque tem mais espaço. Então, não vai ser tão fácil elas tombar uma na outra. Então, a gente vai ter essa questão de com maior quantidade de partículas, quanto mais tiver, né, a gente vai ter, no caso, a maior concentração. E mais substâncias vão se encontrar, né, trazendo já para as reações químicas. Então, a reação vai ser mais rápida, né? Então, é o primeiro fator que ocorre, né, que interfere nesse desenvolvimento dessa rapidez. Então, a gente vê que o fator concentração é um fator muito importante, né? Um fator que traz essa questão de quantidade, essa questão de ter maior espaço. Então, a gente já falou um pouquinho sobre ele. Bom, vamos continuar, né, com o segundo fator,
temperatura, que está relacionado com a agitação das moléculas. Vamos falar um pouquinho sobre o que ocorre, né, com essa temperatura, nessas reações, nesse desenvolvimento delas. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, né? No caso, o exemplo, primeira imagem, ela está sendo aquecida, essa água, né? A gente vê que está saindo, né? O vapor está cheio de bolhas, então isso quer dizer que ela está sendo aquecida, né? Aquecida por um fogo, né? No caso aqui, que é o nosso fator, né? De combustão que está aquecendo aqui. Então a gente também tem essa outra imagem num copo, a água mesma, né? Então a gente vê que aqui a água ela está no estado normal, parada, sem agitação, sem questão das bolhas, sem um fator que está aquecendo ela aqui embaixo, né? Então a gente vê essa reação que está acontecendo entre essas 2 imagens, que é a agitação de uma sendo aquecida, né, por outro fator, e essa outra que é a mesma, né? A água não está sendo aquecida. Então a gente vê que o aumento da temperatura ela interfere muito, né, nessa questão. Bom, continuando, né, falando sobre a temperatura, relacionei, né, essa tabelinha aqui que eu trouxe, aumento da temperatura, mais energia cinética nas partículas, mais colisões com mais energia, né, maior número de colisões efetivas, aumento da rapidez, né, da reação, mais energia. Então a gente tem aí um pouquinho sobre a teoria das colisões, né, teoria das colisões que é aplicada nas reações gasosas, mas assim elas determinam, né, a reação química que vai acontecer os reagentes, como deve estar, né, em contato, né, no caso através dessas colisões. Entretanto, apenas não garante essa reação que ocorra assim, né. Também é preciso que essas colisões elas sejam efetivas, orientadas. Então, isso garante com que as moléculas adquirem, né, mais energia suficiente à energia de ativação, né. Então, o que seria essa energia de ativação? Essa energia de ativação é a energia mínima necessária, né, para que a formação do complexo ativado e mais a efetiva realização dessa reação. Basicamente, né, o composto ativado é o estado transitório da reação entre os reagentes e enquanto produtos ainda não foram, né, formados. Tem a questão das reações rápidas, né, que eu já falei, né. Então, daquelas questões que apresentam menor energia de ativação, né. Um exemplo, né, que poderia ser a ativação que tem no nosso dia a dia é obtida através do atrito, né, entre acender o fósforo, por exemplo. Aquele atrito ali já é um exemplo de reação rápida, né, com maior energia de ativação. Então a gente vê, né, que a temperatura é sim um fator super importante para o desenvolvimento dessas reações. Eu também com o estado, né, que essas moléculas, esse produto, né, como ele vai estar, né, como ele foi feito. Então vai estar vendo também se isso estiver aquecendo, né, ou se estiver em estado normal, né. Se você olhar lá, pegar para imaginar, você vai ver que realmente essa temperatura está aumentando. Então, é aquele processo que eu falei logo no início, né? Que a gente vê que está aumentando, a gente pode mudar o tempo, a gente pode mudar o desenvolvimento? Pode sim, a gente está aquecendo, então a gente está mudando, né? Então, é por aí. A gente vai ver agora o outro fator também importante em relação à temperatura, a questão da comida, né? Você guarda na geladeira. Então, a gente vai ver aqui a questão da comida, né? A gente vê essa questão muito, né? A gente fica imaginando, por que eu guardo banana, uma fruta, uma maçã na geladeira? Então a gente vai relacionar com a questão de temperatura, né? Abaixando-se a temperatura, diminui-se a velocidade de qualquer reação. Então, dessa maneira, os alimentos demoram mais tempo para estragar. De acordo com a regra de Van House, os alimentos devem se deteriorar 4 vezes mais rapidamente a temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, temperatura ambiente, do que em uma geladeira a 5 graus Celsius. Então a gente vê que quanto menor a temperatura, a gente vê que os alimentos eles duram mais, né? A gente vê que a gente guarda uma carne, se a gente deixar ela fora da geladeira, ela vai estragar. Então se a gente colocar nessa temperatura da geladeira, ela vai se manter ali, né, mais tempo para a gente poder consumir.
Então aí tem um exemplo da geladeira, né? Por que a gente usa a geladeira? Justamente para a temperatura ajudar esse alimento a se deteriorar bem mais lento, né? Então esse processo dele lá vai demorar muito menos. Então a gente vai ter uma maior durabilidade do produto, a gente vai ter essa temperatura ajudando a gente, né? Então a gente já fala sobre um pouquinho do fator temperatura, né? Envolvendo as reações. Aqui temos a imagem sobre o exemplo, né, que eu acabei de citar das geladeiras, né? A gente vê que as frutas, nosso açaizinho aqui, podemos dizer, né, está congelado para maior durabilidade. É um produto natural, sim, mas a gente está usando a temperatura a favor, né? A gente está usando a temperatura para manter ele mais um pouquinho ali com a gente. Então, a gente vê mesmo que é muito importante o fator temperatura. Bom, continuando sobre a superfície de contato. Bom, superfície de contato. A gente vê aqui área de contato entre os reagentes, ou seja, o tamanho das partículas. Então a gente vê um exemplo, por exemplo, vou falar da minha mão. Eu estou numa área maior. A minha área da minha mão está uma na outra área maior. Se eu diminuir essa área, no caso fechando as minhas mãos, essa área vai ficar menor, né? Menor. Se eu aumentar, é a mesma, a minha mão é a mesma. Só estou, né, abrindo e fechando, no caso, aumentando a área, diminuindo a área. Então, a gente está vendo aí essa questão aqui, né, na reação química. A gente tem esses comprimidos que a gente usa, né, não necessariamente o nome do comprimido, mas a gente vê que a gente consome, né, no nosso dia a dia, trazendo para a reação química. Um exemplo do nosso dia a dia. A gente vê aqui o comprimido, né, a gente coloca um comprimido no copo, que é o normal que a gente usa, né, a gente usa o comprimido para vários fatores, né, várias doenças, a gente está sentindo ali uma dorzinha e tal, então a gente usa esse comprimido, né, é bem conhecido. Então a gente vê que a gente usa o copo com a água, né, para esse comprimido se desfazer. Então a gente vê a questão do comprimido, o tamanho desse comprimido. Então a gente vê que aqui a gente está vendo um pó. Então como a gente pode fazer? A gente pode pegar esse comprimido e pilar manualmente, a gente vai transformar ele em um pó. Se a gente colocar a mesma quantidade de água e colocar esse comprimido nesse copo e o pó do comprimido, né, no caso outro comprimido, a gente vai colocar o pó e o comprimido inteiro no outro. A gente vai ver que esse comprimido vai continuar com a efervescência normal, o desenvolvimento, né, a reação, mas a gente vai ver que essa reação vai demorar um pouquinho, né. Se a gente colocar o pó aqui, a gente vai ver que esse pó vai se aumentar o espaço, né? Essa concentração também, questão de concentração e questão do tamanho. Então a gente vai ver que esse pó vai ferver mais rápido, então acontece a reação mais rápido. Então a gente vê essa questão aí, né? Da concentração, a questão do tamanho, né? Então a gente vê que o tamanho, logo no início que eu falei daquele exemplo da história de madeira e das lascas de madeira, é esse exemplo de superfície de contato. Lembra que eu falei? A questão que eu ia falar que existe um fator já envolvido lá? Então era esse fator que eu estava mencionando. Superfície de contato. A área, né? Que esses reagentes vão reagir. Esse produto, né? Vai se transformar mais rápido. Então a gente vai ver que o tamanho importa sim. Então o tamanho importa muito. Quanto maior, né? Tiver essa área de contato do reagente, maior vai ser, né, essa reação, mais rápida ela vai acontecer. Então eu trouxe aqui também a questão do calor, envolvendo a temperatura. Então a gente vai ver que se eu aquecer esse pó dessa água e o outro também continuar com a mesma, né, vamos continuar com o mesmo experimento, só que a gente vai adicionar um calor aqui nesse pó com essa água, né? Então a gente vai ver que vai aumentar ainda mais essa agitação. Então a gente vai aumentar ainda mais com o calor. Então a gente vai aumentar essa rapidez com que acontece essa reação. Então aqui já com a superfície de contato já aumenta, né, essa questão da rapidez. Imagina com o calor. Então a gente vai ter uma maior agitação com esse pó. Aqui, né, vai continuar com a mesma. A gente pode colocar um calor aqui? Pode colocar o calor. Vai aumentar sim, mas aqui o pó continua sendo mais rápido pelo fato dele ser menor em partícula, né? Então a gente vê
que a questão da temperatura já entra também nesse efeito de contato. Então a gente vê que os fatores eles vão se envolvendo, então todos eles se juntam, né? Temperatura, superfície, concentração. Então a gente vê que eles vão se complementando o outro. Então era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Vamos continuar falando sobre os outros fatores e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Olá, eu me chamo Laura Milena e irei dar continuidade sobre a nossa aula sobre rapidez das reações. Falando um pouco sobre velocidade, quando a gente fala de velocidade, a gente remete logo a uma corrida ou a alguma ação rápida. Na imagem temos a foto de um dos melhores velocistas. Sabemos que ele entrega um desempenho ótimo nas suas corridas. Mas e a velocidade das reações? O que vem ser? Dando início à nossa aula, vamos falar sobre a velocidade. O que vem ser a velocidade na rapidez das reações? A velocidade de uma reação é a rapidez com que os reagentes são consumidos ou a rapidez com que os produtos são formados. É importante lembrar que cada reação tem a sua diferença. Em algumas reações, o consumo ou a formação do produto é tão rápida que a reação se torna praticamente instantânea. Em algumas reações, podemos ter aquela demora de dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Um exemplo de uma reação demorada seria a fermentação do suco de uva. Temos um processo em que tem várias etapas, por isso ele pode ser um processo muito demorado. Um outro tópico muito importante nas rapidez das reações é o tempo. O tempo ele é possível ser controlado. Ele torna uma reação mais lenta ou mais rápida, dependendo muito da necessidade da reação. Os fatores que interferem na velocidade da reação são a temperatura, a concentração e a pressão. Como eu havia citado anteriormente, que tem processos das reações que demoram dias, semanas, meses ou anos, e eu falei sobre a fermentação do suco de uva, eu vou estar explicando aqui para vocês como que ocorre essa fermentação. Temos uma imagem que tem todos os detalhes do processo da fermentação do suco de uva. Só que eu vou falar só os conceitos, o básico mesmo para que vocês entendam. Para que a fermentação aconteça, é necessário fazer uma esmagação das uvas. Para que é preciso esmagar as uvas? As uvas são esmagadas para que haja o rompimento da casca das uvas. Assim, as leveduras entram em contato com o suco da polpa. O que são as leveduras? As leveduras são tipos de fungo, sendo organismos unicelulares. Eles se multiplicam rapidamente. E por eles se multiplicarem rapidamente, é assim que acontece a fermentação. Eles realizam a fermentação do vinho. Em uma outra linguagem, as leveduras comem o açúcar da uva e as transformam em álcool. Então, gente, é assim que acontece a fermentação. Ele é um processo bastante demorado, porque tem todas essas etapas, então tem que ser feito etapa por etapa, para no final ser entregue um produto de qualidade. A fermentação tem que ocorrer no seu tempo e tem fermentações que demoram bastante. Então, creio que essa explicação sobre o que é a fermentação tenha sido útil para vocês entenderem como que temos um processo demorado. Porque um processo que tem várias etapas, eles têm que ser feitos etapa por etapa para garantir um produto de qualidade. E a fermentação é um processo muito demorado. Então, é uma reação lenta, diferente de outras reações, como eu havia falado, que são instantâneas. Um fato muito importante sobre a pressão.
ela interfere unicamente em sistemas gasosos. Ou seja, quando a gente aumenta a pressão, a reação se torna mais rápida. Temos um exemplo na imagem, do qual, quando você vai aumentando a pressão, o aumento da pressão faz com que os reagentes entrem em maior contato. Por isso, a reação ocorre mais rápida. Uma reação também pode ser acelerada a partir do uso de catalisadores. Mas, afinal, o que são os catalisadores? Então, o que são os catalisadores? Os catalisadores, eles são substâncias que não participam diretamente da reação. Porém, eles podem diminuir a energia de ativação e aumentar a velocidade da reação. Vale ressaltar também que um catalisador não altera a composição química dos reagentes e produtos envolvidos. Ele pode ser recuperado ao final da reação, atuando no sentido direto e no sentido inverso. Então, já que ficou claro o que é um catalisador, vamos fazer uma atividade, uma pequena questão só para frisar o que a gente viu durante essa aula. Então, vamos lá para o nosso exercício. Uma pequena questão. Vamos começar. Sobre os catalisadores, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, um catalisador atua aumentando a velocidade de uma reação, mas não altera seu rendimento. Correta? Em uma reação química, o catalisador não é consumido no caminho da reação. Correta, acabamos de ver isso no slide anterior. Terceira, os catalisadores criam uma rota alternativa de transformação de reagentes em produtos. Para isso, uma maior energia de ativação é necessária. Os catalisadores, eles auxiliam na formação do complexo ativado, por isso ele pode ser recuperado no final da reação. Então, a terceira não está correta. O catalisador só é capaz de aumentar a velocidade da reação no sentido direto. Bom, logo vimos que a quarta alternativa não é correta, porque no slide anterior nós vimos que ele é capaz de atuar tanto no sentido direto, tanto no sentido inverso. Então vamos lá para as alternativas. As opções que apresentam informações corretas sobre os catalisadores são A, 1 e segundo, B, segunda e terceira, C, primeira e quarta, D, todas. A alternativa correta é a A. Como vimos, um catalisador atua aumentando a velocidade de uma reação, mas não altera o seu rendimento, e em uma reação química o catalisador não é consumido no caminho da reação. Essas duas afirmações estão corretas. Bom, gente, essa foi a nossa aula sobre a rapidez das reações. Espero que vocês tenham aproveitado e bons estudos para vocês. Até a próxima!